Olá, hoje iremos resolver outro problema de derivadas utilizando a regra do produto. Então a regra do produto diz que a derivada de f de x de uma função f de x vezes outra função g de x em relação a x é igual à primeira derivada dessa função vezes a outra função, mais essa função vezes a primeira derivada da outra função. O nosso exemplo aqui ele está pedindo então a derivada dessa função vezes essa função em relação a x. Então, resolvendo, essa primeira eu vou chamar de minha f de x. E essa segunda eu vou chamar de g de x. E aí você segue a regrinha aqui, segue o que ele está dizendo lá em cima. Então ele diz, preciso a primeira derivada da f de x. Então eu vou fazer uma notação que representa a primeira derivada dessa função aqui, é d dx 2x ao cubo mais 1 vezes a g de x, normal, do jeito que ela está aqui. Então é 3x ao quadrado mais x. Mais, agora a f de x, eu reescrevo a f de x. 2x ao cubo mais 1 vezes a primeira derivada da minha g de x. Então, primeira derivada em relação a x da minha função 3x ao cubo mais x. Então, continuando aqui, quando eu tenho uma derivada de um polinômio, eu tenho o primeiro monômio e o segundo monômio. A derivada do polinômio é igual à derivada de cada um dos monômios. Então, eu vou fazer a derivada dessa, depois a derivada dessa. Então, a derivada de 2x ao cubo, eu continuo com o 2 aqui, que é uma constante, e x elevado numa constante, acontece que o 3 vem para frente do x, aí eu coloco o x ali e fica lá em cima 3 menos 1. Mais a derivada de 1 em relação a x. Constante, derivou em relação a x é 0. E aí eu vou reescrever de novo aqui isso, essa outra função, a g de x. Mais 2x ao cubo mais 1 vezes a primeira derivada em relação a x da g de x aqui. Então, o 3 permanece, esse 2 vem para frente e lá fica x2 menos 1. Mais a primeira derivada de x em relação a x, que é 1. Então, agora aqui vai ficar 2 vezes 3 é 6, x3, expoente 3 menos 1 é x ao quadrado, vezes 3x ao quadrado mais x, mais, esse aqui eu vou reescrever por enquanto, e aqui é 6x mais 1. Aqui vai ficar, uma multiplicação, é 6x ao quadrado vezes 3x ao quadrado. Então vai ficar 6 vezes 3 é 18, x ao quadrado vezes o x ao quadrado vai ficar x na quarta potência. Mais, repete o sinal, 6x ao quadrado vezes x é 6x ao cubo. Mais, agora aqui tem que fazer o chuveirinho, Esse vezes esse, então é 2x ao cubo vezes 6x, vai dar 12x na quarta potência. Aqui só vai repetir, porque é vezes 1. Aqui também só vai repetir o 6x, que é 1 vezes 6x. E agora 1 vezes 1 fica 1. Para completar, então, que a derivada você soma o que for igual.
o que tiver a mesma base, né? Aqui, ó, x na quarta potência, x na quarta potência. Então, 18 mais 12 vai dar 30x elevado na quarta potência. Mais 6x ao cubo mais 2x ao cubo. Isso vai dar 8x ao cubo. Não tem x ao quadrado, mas tem um 6x mais 6x mais 1. Essa, então, é a primeira derivada dessas duas funções, uma multiplicando a outra, né, em relação a x e utilizando a regra do produto. Se você gostou, já deixa um like, se inscreve aí no canal para poder ter mais vídeos e nos vemos na próxima questão. Até!